Irmãos, eu sinto que o Espírito Santo de Deus hoje marcou os nossos corações aqui. Eu gostaria que você saísse daqui entendendo uma coisa. O Senhor deseja falar com você demais. O Senhor, Ele quer falar com você. Ele quer desenvolver um relacionamento com você, Rafa. Quer falar com você. O Senhor quer falar com você, Larissa. O Senhor, Ele quer. Irmãos, aonde a gente estava, que a gente perdeu a mão. Cara, quando a gente perdeu a mão e a gente passou a achar natural as pessoas precisarem de nós e sem nós elas nada fazerem. Quem que falou isso? Então, irmãos, eu tenho da parte do Espírito Santo no meu espírito hoje de manhã isso como uma espadada que Ele deu em nós. Sabe, a palavra é uma espada, né? Fala em Hebreus. Mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, penetra todas as coisas até o ponto de dividir a alma e o espírito. Essa é a palavra. E eu sinto que hoje Ele nos cortou com isso. Ele quer que você traga essa marca no seu espírito, Alexandre. Sabe por que a palavra corta? Você já conseguiu esconder uma cicatriz de um corte? Só com operação, né? E olha lá. Mas se você levar um corte daqui a aqui de uma espada, vai ficar o quê? A marca do corte. Aí quando você olhar para aquela marca, vai lembrar do quê? Puxa, foi aquele dia. Daquela forma, por aquele motivo. Então que hoje a palavra do Espírito, essa espada flamejante, possa atingir o seu espírito também. E você entenda que Ele quer se relacionar com você. Uma palavra o Espírito Santo de Deus tem soprado. E aí às vezes a gente passa um tempo sem escutar, Ele vem e sopra de novo. E essa palavra é: Ele quer que nós o conheçamos pessoalmente. Você sabe por que o Pai se revelou como uma pessoa? Para que nós o conheçamos pessoalmente. Para que nós possamos falar. Irmão, sabe o que é a igreja? Você sabe o que é a manifestação da igreja na terra? Não é uma pessoa que fala, mas são todas as pessoas falando. Eu sou uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva. Você é outra pedra viva. Se eu sou uma pedra viva e você é outra pedra viva, eu não consigo edificar sozinho. E você não consegue edificar sozinho. Nós precisamos nos juntar. Um do lado do outro. Um sobre o outro. Nós precisamos nos juntar para que nós nos tornemos aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Agora, você só vai falar se você tiver o que falar. E você só vai ter o que falar se você escutar. Então, saia daqui hoje sabendo que o Espírito Santo de Deus, primeiro, sabendo que Jesus morreu na cruz para que você tivesse contato com Ele. Você sempre escutou isso. Só que quando o calo apertava, nós estávamos com a nossa vida tão zoada, a gente estava tão fora da frequência da voz dele, que quando o calo apertava, a gente precisava de algo humano. E nós somos assim, é a nossa natureza. Então quando o calo apertava, a gente precisava de algo humano. Não que a gente não precise disso, mas o Senhor, Ele quer ter relacionamento conosco. O Senhor, Ele quer ter um contato conosco. Lembra que algumas semanas atrás a gente ministrou sobre aquela passagem em que Paulo e Silas estavam presos, e aí as cadeias caem, tudo porque vem o terremoto, e Paulo não foge da prisão. Ele não foge da prisão. Ele vai lá na casa do carcereiro
converter a família do carcereiro e depois ele volta para... Por quê? Porque Paulo estava alinhado com Deus. Quando você está alinhado com Deus, as coisas que lhe parecem óbvias não são mais. Se você está preso por pregar o evangelho, vem um terremoto e abre a porta, você faz o quê? O terremoto vem de onde? De Deus. O que você pensa? De pá, é a hora de eu sair correndo. Deus mandou um terremoto e eu estou livre. Mas Paulo era íntimo de Deus. Quando o terremoto veio, as pessoas, mas não assustou Paulo. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o propósito de Deus ali, que não era para ele ser livre por meio do terremoto. Então ele vai na casa do centurião que estava em estado de choque, segura as pessoas que estão lá, as pessoas não fogem. E aí ele vai na casa do centurião, converte a família dele, depois ele volta para a cadeia. No outro dia, os soldados têm noção de que eles são cidadãos romanos e liberam eles. Irmãos, se cada um de nós, a igreja do Deus vivo, entendermos que Ele quer falar comigo e com você, que Ele quer desenvolver um relacionamento comigo e com você, então as coisas serão diferentes. Enquanto nós acharmos, enquanto nós pensarmos que eu preciso de um guru, que sem aquele irmão eu não consigo, que sem fulano, ciclano, beltrano pregar, eu não consigo entender a palavra, que se o irmão não vier orar por mim, aí eu não vou sentir, eu não vou ser, eu não vou acontecer. Enquanto nós precisarmos de um terceiro, nós deixaremos o Espírito Santo amordaçado do nosso lado. Ele está querendo falar muitas vezes, mas nós não estamos querendo ouvir. Então que você saia daqui hoje eu com essa palavra cortando o teu espírito. Deus quer falar comigo, e Ele não quer falar comigo só na ministração da palavra de um culto ou outro que eu vou. Não é nessa hora que eu me desenvolvo. Nessa hora eu escuto um grito. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nessa hora é a hora que eu escuto um grito. Essa hora é a hora em que eu escuto um pontapé. Essa hora é a hora em que um irmão que pela graça de Deus, Deus escolheu para que executasse o ministério que Deus deu para ele, me aperfeiçoasse. Mas a minha vida com Deus não é ali, não é naquele momento, não é só aquilo, senão eu vou ser coagido, senão eu vou só ter algo que me dão e eu vou estar diante do Senhor com as minhas mãos para trás, dizendo: eu não vou comer se alguém não vier e não der a comida na minha boca, e aí eu sempre tenho que comer o que alguém deu para mim, e sendo que o Senhor quer me levar a banquetes maiores. Então que você saia daqui com isso no seu coração hoje. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5:10 diz assim, inclusive deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Olha aqui, irmãos. Como você acha que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração? Você acha que é uma voz? Você acha que é uma voz audível? Ele pode se manifestar assim? Claro que pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas como é a maneira que o Espírito fala a todos os corações? Tem corações que ele fala dessa forma? Tem pessoas que ele fala dessa forma? Sim. Com todo mundo. Qual é o padrão da voz do Espírito Santo de Deus? Ele fala no nosso espírito. Então, é aquela impressão que começa a subir no seu espírito, que até então você não tinha. Sabe aquele dia que você fala assim: nossa, eu estou com uma impressão ruim? É o oposto disso aí. É uma impressão boa no seu espírito. É você ser levado a pensar em coisas que você não estava pensando. Como que você acha que isso é o Espírito? Porque a nossa carne é má. A nossa carne não produz coisas boas. A nossa carne é o que nos leva a pensar em pensamentos maus, em pensamentos pecaminosos, que tomam a maior parte do nosso tempo. A nossa carne é o que nos leva a ser tentados. A nossa carne é o que quer nos colocar de novo sobre o jugo da servidão.
A nossa carne não é aquela que chega para nós e nos fala pensamentos bons e coisas boas que endireitam o nosso caráter, que transformam a nossa vida e que nos direcionam para coisas que ainda não existem. A carne não tem isso. A nossa carne, ela é caída. E a pessoa, por mais boazinha que ela seja, ela tem pensamentos maus. E ela tem intentos maus. E ela tem coisas das quais ela precisa mudar. Então, que você sinta o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Eu só vou compartilhar a devocional. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Pausa. Agora aqui Pedro vai começar a explicar sobre um processo. Processo. Uma coisa que vai ter a outra coisa, depois tem a outra coisa e a quinta coisa. Ele está falando de um processo. Pedro está falando de uma linha de produção. E ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo. Então, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. São 5 coisas. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É muito importante, irmãos, nós termos essa noção para a nossa vida, que existem esses estágios da ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Porque, às vezes, e nós somos muito tentados a inverter o processo e a começar do fim para o começo. Então nós queremos sair fundamentando as coisas, quando na verdade nós ainda estamos sofrendo sem nem ter sido aperfeiçoados. Como que alguém fundamenta algo que ele não foi aperfeiçoado? Como alguém dá aula de finanças sem nunca ter feito faculdade? Como um médico opera sem nunca ter cursado medicina? Então, o Senhor, Ele trabalha debaixo das engrenagens eternas e celestiais que Ele mesmo criou. E aqui o apóstolo Pedro nos revela algo do coração do Pai. E ele nos revela algo que nós temos que ter na nossa mente, na coluna vertebral do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que entender a posição dessas coisas. Nós temos que entender em que espaço de tempo nós estamos nessas questões acerca dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E eu peguei cada uma dessas palavras: aperfeiçoar, firmar, fortificar. Sofrido não precisa pegar a tradução, né? Alguém sabe o que é, não sabe o que é sofrer aqui? Algum privilegiado? Levante a mão. Agora, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, eu fui pegando no grego original e eu achei muito interessante. Olha só. Aperfeiçoar significa emendar o que estava quebrado ou rachado. Reparar, ajustar para si mesmo, tornar-se no que deve ser. Nós começamos a cantar aqui: o seu amor está ganhando forma. Vocês já viram a pena de um passarinho? Eu tenho uma calopsita, eu já vi. Já viu? É um tubo de caneta Bic. É daquele jeito, é um tubinho de caneta Bic, muito igual. A pena está lá dentro. A pena está assim, ó, fechadinha. Aí ela começa a despontar dentro do tubinho, despontar, até que ela sai para fora. E aí aquele tubinho se desfaz. Só era o casulo. O que importa para o pássaro não é o tubo, é a pena. O que importa para você não é o tubo, é a pena. O que importa para você não é aquilo que o Senhor está fazendo hoje, a situação que o Senhor está usando para te aperfeiçoar, as questões que o Senhor está colocando no seu coração para que o amor dele ganhe forma dentro de você. O plano e o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida não é a realidade daquilo que nós vivemos hoje, porque nós vivemos hoje semeando e vivendo num tempo em que o Senhor está nos preparando para viver o amanhã. Haverá um dia em que nós estaremos fundamentados nele.
Haverá um tempo em que os propósitos de Deus na nossa vida pessoal, aquilo ministerial que Ele quer que eu desenvolva, chegarão na etapa do fundamento. E daí essas bases anteriores elas serão aniquiladas? Não! Elas serão vividas de uma forma diferente. Por quê? Porque você passou por aquelas situações. Então essa ilustração da pena é muito pertinente. O amor do Senhor está ganhando forma dentro de nós. A canetinha Bic é a nossa vida hoje. O tubinho da pena é a nossa vida hoje. É a nossa situação hoje. Nós sentimos dentro de nós algo começar a virar, algo começar a querer sair para fora. Só que nós estamos dentro de um casulo que nós fomos criados e formados e feitos com todos os nossos achismos, com todas as nossas linhas de pensamento, com todas as nossas linhas de raciocínio, e é necessário que depois de termos sofrido um pouco, Ele nos leve para um lugar de aperfeiçoamento. Ele nos faça enxergar os processos dele na nossa vida. E esse momento do aperfeiçoamento é o mais difícil deles. Por quê? Porque você está olhando para um pássaro com um tubinho de bique na costa e você fala, da onde vai sair a pena? Você pega um passarinho pequenininho, ele parece aquele Hellraiser lá, é assim que fala, Alexandre? O negócio das trevas lá, cheio de prego. Por quê? Porque ele é um pássaro cheio de pontas. Parece um porco-espinho, passarinho pequenininho. A calopsita, pelo menos. Parece um porquinho-espinho. E você olha, você fala, como que esse trem vai voar? Só que são as etapas da criação de Deus. Deus poderia ter feito ele nascer com pena? Não tem bicho que nasce com pelo, tem bicho que nasce pelado, tem bicho que nasce com um pouco mais de plumagem. Agora, Ele escolheu que o passarinho nascesse com a pena daquela forma. Ele escolheu que eu e você passássemos por um aperfeiçoamento, que a nossa vida com Deus ela fosse movida debaixo de engrenagens, de processos. Então, se hoje eu e você estamos diante de uma situação, diante de uma vivência, diante de um cotidiano, onde nós não entendemos o propósito daquilo que Ele falou para nós, diante de um ambiente onde nós não entendemos o porquê ser dessa forma, poderia ser de outra forma, entenda que o amor dele está ganhando forma dentro de você. Você pode estar sendo aperfeiçoado, você pode estar sendo emendado, você pode estar sendo reparado, você pode estar sendo ajustado para si mesmo. Para si quem? Para Ele. Você pode estar se tornando o que Ele deve ser, querer que você se torne. Você pode estar num processo de se tornar aquilo que Ele quer que você se torne. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória que é eterno. Então, essa manhã eu quero dizer para mim e para você, não pense que a etapa que você vive na sua vida hoje, que o tempo que você vive na sua vida hoje é o fim das coisas. É só o começo. Não pense que é o fim. Não pense que vai ser sempre assim. Vai chegar uma hora que vai aflorar para fora. Vai chegar uma hora que o casulo vai se quebrar. Vai chegar uma hora que você vai entender. Vai chegar uma hora que você vai ser tirado desse lugar. O Ronaldo falou acerca de ser levado para lugares altos. Um tempo atrás, a Denise teve várias visões acerca disso também, um bom tempo atrás. E eu acredito que isso diz respeito a um processo que estamos passando de aperfeiçoamento. Às vezes pode ser que tenham pessoas aqui que o Senhor já está chamando para o fim desse tempo. Você já está tanto tempo lá dentro, tanto tempo dentro do tubinho de caneta Bic, tanto tempo dentro do casulo, que agora que é a hora de você florescer, você está com receio. Porque lá dentro do casulo você criou sua casa lá, você botou seus móveis lá dentro. E às vezes o Senhor está te direcionando, vai para o outro tempo agora, você já foi aperfeiçoado, agora eu quero te firmar. Firmar significa tornar estável. Se você do lugar de preparação, você não vai se tornar estável. Se você não sair do tempo de aperfeiçoamento e entender que o aperfeiçoamento é um lugar onde você fica parado e as coisas vão sendo transformadas dentro de você, enquanto
Enquanto eu e você não entendermos que o aperfeiçoamento é um lugar que vai causar dores, porque ele está te preparando para sair de lá. Enquanto nós queremos primeiro ser borboleta para depois ser casulo, a gente vai ter problema. Mas se também a gente quiser ser borboleta, vai ter outro problema. São os tempos de Deus. E eu queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração, porque eu posso falar isso que eu estou falando aqui, mas eu não posso dizer em qual tempo você está. Eu não posso dizer, porque eu não sei. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem que falar para você. Então será que está na hora de sair? Ou será que você está num tempo de sofrimento e está entrando num tempo de aperfeiçoamento agora por Deus? Ou será que você não está pensando em nada disso? Então começa a pensar, para você se posicionar, para você se colocar diante de Deus, debaixo daquilo que Ele tem para você. Nesse tempo, irmãos, o maior demônio do século 21 chama-se entretenimento. Esse é o maior demônio que a gente tem que derrubar. Isso aqui é entretenimento. A TV é entretenimento. Nós estamos cercados de entretenimento. O que o entretenimento faz? Rouba o seu tempo. Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, mas aquilo não gera nada para você, tem gente que gosta de estudar, né? Tem gente que gosta de fazer coisas que agregam. Agora, tem coisas que a gente gosta de fazer, né, Alexandre, que não agrega nada. Tem uns joguinhos que a gente gosta de jogar que você não ganha nada com aquilo lá. Agora vai ver, você, né, Dieguinho? Dieguinho também é do time. Você senta lá do videogame, do que quer que seja, a hora que você viu, foram 3 horas, foram 2 horas. Aquele tempo não vai voltar mais. E o Senhor está nos chamando para uma vida de intencionalidade, onde Ele não quer que a gente perca o nosso entretenimento, até porque a nossa alma também é saturada, diferentemente da alma dessa época, em alguns sentidos. Por quê? Porque naquela época, se alguém quisesse contatar Moisés, tinha que bater na porta da tenda dele. Hoje um pastor que tem 5.000 pessoas na igreja, confiou a ele, o WhatsApp dele, o tempo todo no bolso. Então são tempos diferentes. Então Deus não quer tirar aquelas válvulas de escape que Ele mesmo permitiu que fossem criadas. Aquilo que nos dá prazer, Ele não quer arrancar isso. Isso não pode ser o nosso Deus. Isso não pode sequestrar os processos de Deus na nossa vida. Isso não pode fazer com que a gente fique inerte. E irmãos, isso é o que tem arrebentado com a vida do desenvolvimento da igreja, porque para nós vivermos isso aqui que o Senhor está escrito aqui, não são coisas que nós vamos viver no piloto automático, sabia? Se Pedro escreveu aqui é porque era necessário que a gente soubesse, que a gente entendesse, que a gente se posicionasse e que nós fluíssemos diante desse tempo que Ele tem para nós, diante daquilo que Ele tem para cada um de nós. Firmar, que vem depois de aperfeiçoar, significa tornar estável, pôr a salvo, fixar, fazer. É difícil ser aperfeiçoado, mas ser constante é tão difícil quanto. Por quê? O aperfeiçoamento, muitas vezes, ele é uma coisa que te atinge. Então, por exemplo, você está sendo aperfeiçoado por Deus. Aí você vai buscar o Senhor, você vai ter mais contato com Deus, Ele vai te colocar diante de situações que você vai ter que passar. Mas o aperfeiçoamento é uma coisa que diz mais dele para nós, e a gente, sabe, lutando, andando e fazendo acontecer aquilo, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Agora, a constância diz de ação. A constância é o que o Ronaldo falou. Deus usou da vida do Ronaldo para falar que sai da caverna, a caverna não vai ser explodida. Então, dentro da caverna, você estava sendo aperfeiçoado para um dia sair da caverna e não para morar lá pro resto da vida. Você entendeu? Então, o aperfeiçoamento de Deus, ele não é para nos cativar, irmãos. O deserto, ele é transitório, a caverna, ela é transitória. As situações de aperfeiçoamento são transitórias. Não constrói casa dentro de caverna, não constrói tenda de deserto. Entenda que são tempos de passagem. Não é na passagem do aperfeiçoamento que Ele quer te estacar. Ele quer te estacar depois do aperfeiçoamento. Ele quer fundar os seus pilares depois do aperfeiçoamento, para que o aperfeiçoamento seja algo que você passou, viveu, sentiu, sabe e pode hoje frutificar, mas não uma caverna onde você vai se esconder. Firmar, tornar estável, pôr a salvo, fixar,
fazer constante. Então firmar é ser constante diante do Senhor. Constante em naquilo que você foi aperfeiçoado. Aquilo que você foi aperfeiçoado, agora você começa a ser constante. E aí qual que é o próximo? Fortificar, tornar forte. Irmãos, Jesus morreu por quem? Por nós. A palavra foi escrita por quem? Para quem? Para nós. E Yeshua disse assim: quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Ministério, diaconia, significa serviço. Para que você vai ser aperfeiçoado e para que você vai ser firmado? Para que você seja fortificado. E quando você é fortificado, que significa tornar forte, também significa fortalecer a alma de alguém. É um momento onde você começa a entender o porquê que você passou por todos aqueles processos na sua vida. Você só passou porque o Evangelho é um a ser passado adiante. O Evangelho é um convite a ser passado adiante. O Senhor Jesus nunca disse assim: fiquem aqui, morram aqui, guardem o que eu estou falando para vocês, sentem em cima disso que eu estou falando, choca igual o ovo e não mostra para ninguém. Não. Ele veio e ele se manifestou, e ele se manifesta tão somente para que você faça isso também. Tão somente para que você leve para frente. Tão somente para que você diga. Tão somente para que você fale. Irmãos, por que alguém é contristado, aperfeiçoado pelo Senhor? Por que alguém é firmado? E por que alguém é fortificado pelo Senhor? Para dar continuidade ao propósito eterno de Deus sobre a humanidade, de mostrar a sua glória, o seu poder e ser adorado através das gerações e dos tempos, e depois de Yeshua edificar a sua igreja e a sua noiva que um dia vai subir e morar com ele. Agora, se nós pararmos as nossas situações em nós, o que será da igreja de 15 anos? Daqui 15 anos? O que será da igreja de 1000 anos, se ele não tiver acabado com tudo antes? O que será? Então, irmãos, o Evangelho é algo ativo. O Evangelho é algo que tem que ser passado. A Bíblia, o conhecimento bíblico é algo que tem que ser passado. O Senhor Jesus, ele só se revela para nós, para que a gente revele ele para alguém, para que a gente seja a ponte até alguém. Quando ele desceu, com o Espírito Santo de Deus, desceu na festa do Pentecostes, não deu nem tempo da galera curtir a sensação, eles já fizeram o quê? Passaram para frente. Por que ele desceu na festa do Pentecostes? Porque era a festa em que todos os povos, todos os judeus divididos pela diáspora judaica, que é quando foi judeu para todo lado da terra, quando teve os cativeiros babilônico, persa, começou a nascer judeu com grego, judeu com persa, ficou judeu perdido no mundo inteiro, a população judaica cresceu demais, mas no Pentecostes eles iam até Jerusalém sacrificar, porque era a festa dos dias, era a tradição, era Pentecostes. E por que o Espírito desce no Pentecostes? Para que aquelas pessoas todas que estavam reunidas vendo aquele monte de bêbado falar, entender nas suas línguas o que ele estava revelando para eles. Então, no instante em que desce o Espírito Santo de Deus, já é o momento em que aquelas pessoas começam a pregar, e aí começa a se cumprir as coisas que Yeshua tinha falado. Pedro prega e mais de 3.000 almas se entregam ao Senhor. Ele tornou Pedro pescador de homens. Não teve tempo. Então, o que é o Evangelho? É um convite a passar para frente. Então é por isso que ele vai te fortificar, para te tornar forte e fortalecer a alma de alguém. E aí a última etapa é fundamentar. E aqui isso aqui é fantástico. Então, irmãos, olhe as circunstâncias da vida de vocês sob esse prisma aqui. Na administração de empresas tem o ciclo que a gente chama ciclo PDCA, que é Plan, Do, Check, Action. Que você faz isso aqui. Você planeja, você faz, você checa. Então, assim, esse é o ciclo do Espírito Santo de Deus na vida de um ser humano, diante de todos os propósitos que ele tem na nossa vida. O seu propósito pessoal de se edificar com Deus, de estar diante de Deus, vai passar por isso aqui. O seu propósito ministerial, o seu serviço em prol do reino, daquilo que ele tem para você, que nem sempre você vai ter um dos 5 ministérios,
mas você é um dos santos que edifica a igreja, como está escrito lá em Efésios, passar por isso aqui. O seu propósito de vida vai passar por isso aqui, porque onde que está a sua vida? A palavra fala, a nossa vida está onde? Escondida em Yeshua. Então todas as atitudes daquele que entrega a sua vida a Deus vão passar por esse projeto, por esse processo. Então por isso que é importante você analisar as rodas da sua vida, ver a sua vida segmentada. Então, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida paternal, a sua vida matrimonial, a sua vida parental. E olhar sobre o prisma espiritual diante das circunstâncias que se sobem diante dos teus olhos e analisar em qual dessas etapas eu estou e se posicionar e agir dentro delas. Então, se é o tempo do aperfeiçoamento, não saia da caverna. Tem gente que erra por causa disso. Tem pessoa que às vezes tem um encontro com o Senhor e aí, só que o que acontece? Ela ainda está sendo reconstruída, mas ela já quer fundamentar. Então me dá o microfone que eu vou fundamentar, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu vi muito isso acontecer. A pessoa começou a ter contatos, talvez ela vai ter um ministério profético, está no começo ali, ela já quer falar, ela já quer ser a Nostradamus, ela já quer Aí ela erra, por quê? Porque ela está sendo aperfeiçoada, não é hora de fundamentar. Mas também tem os mais acomedidos, que Deus já está falando assim, são anos aí, filhão, você já foi aperfeiçoado, vem agora para cá. E aí você olha e fala, puxa, foi tantos anos aqui conquistando. Você não conquistou nada, irmão. Você entende que no aperfeiçoamento você não está conquistando nada, você está se tornando. Você não está conquistando. O povo de Israel conquistou, o povo de Israel conquistou o deserto é do povo de Israel. Olha que da hora. Chega lá no deserto do Saara, bate uma estaca aqui, a hora que você estiver batendo a outra, essa aqui já sumiu. Por quê? Porque o deserto, o aperfeiçoamento não é lugar de pôr estacas, é lugar transitório. Então, se o Senhor tem te chamado para um propósito, tem aberto os seus olhos, mas isso vai te tirar do que todo mundo chama de zona de conforto, talvez seja a hora. Talvez naquilo na sua vida você já foi aperfeiçoado, você já tem gordurinha ali, já pode ir. E aí tem o fundamentar, colocar fundamento, fundar, estabelecer. O desejo do Senhor é que nós cheguemos no fundamentar. O desejo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha para nos fundamentar. Se você... Eu até vi uma postagem ontem, esses dias, sobre isso do Leandro Vieira, cabe muito aqui. Você pega as epístolas paulinas, todas elas, o apóstolo Paulo começa... com aquela poesia, falando de Deus e do Pai, do Filho, aquela coisa ali. Vai escrever para os Gálatas e fala, paz do Senhor, estou preocupado com vocês. Ele nem fala, ele já fala. Por quê? Qual que é a preocupação de Paulo com os Gálatas? O fundamento. Cara, o apóstolo Paulo foi lá e fez tudo isso aqui, e fundamentou a igreja, e alguém estava atingindo o fundamento. Sabe o que isso nos diz? Isso diz que a hora que você chegou no fundamento, você não está na zona de conforto, você está na maior zona de risco que existe. Porque na caverna você está resguardado. Enquanto você está se tornando estável, você ainda... Mas a partir do momento que você ficou fundamentado, é a hora que você foi para... É a hora que lá de cima, o Senhor consentiu com a sua vida. Houve um consentimento. Ele falou, ok, você está aperfeiçoado, filho. Você está firmado, você já está até fortificando. Então agora você está fundamentado, vai. Aí é a hora que você tem que abrir o olho. Aí é a hora que você tem que olhar o histórico do seu aperfeiçoamento, lembrar de tudo que você passou quando você foi aperfeiçoado, depois quando você foi fortificado, trazer a memória, lembrar as etapas do Senhor. Agora, se você chega, e o que mais acontece conosco? Você chega no tempo de fundamentação, você é fundamentado por Deus, aí você fala, passei por isso, venci, legal. Só que se você não tem consciência desses propósitos e processos de Deus na sua vida, na primeira lambada, rui tudo. Os fundamentos vão estar sobre a areia. Você achou que por ali não vem mais, irmãos? Sabe quantos... Golias era de Gate, certo? Da terra de Gate. Lembra de Davi e Golias?
Golias era da terra de Gate. Fala, Golias. Golias, fala. Não. Ah, então tá. Empático, né? Golias era da terra de Gate. Sabe quantos gigantes Davi matou depois de Golias? 3 gigantes de Gate. Um deles, a palavra fala que tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés, e a sua cama tinha 4 metros. Está escrito, depois eu acho o texto e mando para vocês. Sabe o que isso nos diz? Quando Davi derrubou Golias, não estou falando que passou, mas o que pode ter passado no coração de Davi? Cara, ele chega para Saul e fala o quê? Eu já matei um leão e um urso. É impressionante, olha como é impressionante como o Espírito é o mesmo. Ele estava falando do quê? Eu já fui aperfeiçoado, eu já fui fortificado, eu já estou fundamentado, eu já sei como derrubar grande. Eu já estou fundamentado, pode vir. E aí fala para ele ir, ele vai, roda fundo e acerta a testa de Golias. Ninguém sabe como Davi, que tinha 1,5 m, matou um leão e um urso. Mas dá para acreditar, porque ele derrubou Golias. Agora, se Davi tivesse pensado assim, zerei a vida, acabou, zerei o jogo, ganhei. Eu já matei um leão, um urso, já matei o filisteu que ninguém nesse exército e nessa população de milhões de pessoas quis contender. Eu venci, eu sou ungido de Deus, Deus me ungiu, daqui a pouco eu vou pegar a coroa, acabou. Eu estou fundamentado, eu estou zerado. Mas ele não sabia que ainda iam se levantar outros 3 de Gate, que é a mesma cidade de Golias. Então, irmãos, quando a gente derruba os gigantes da nossa vida, não pense que você acabou, acabei a carreira, guardei a fé. Não está na hora ainda. Ainda não está na hora. Está na hora de você fazer o quê? Continuar derrubando gigantes. O que Davi fez? Continuou derrubando gigantes. Continuou conquistando. Continuou vencendo. É isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Uma vez que você atinge o fundamento, você lembre como faz. E não você esqueça do que passou, porque agora você é fundamentado e pá. Não, lembra. Traz a memória. Lembra, faz como Davi. Lembra a sensação que deu quando o urso se levantou. Lembra o que o Senhor falou. Lembra as estratégias que deu. Lembra o medo que bateu. Lembra o medo de perder as ovelhas. Lembra o medo de perder a própria vida. E aí você vai e tem atitude. Amém? Então que você possa guardar no seu coração, que você possa meditar depois em 1 Pedro 5,10 mais vezes. Essa passagem de 1 Pedro 5 tem muita coisa preciosa aí. Leia depois, medite na sua casa. Não se esqueça que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Você só vai ser fundamentado depois que você tiver um encontro com Ele. Depois que você viver coisas com Ele. Pode reparar, talvez você não sabia disso. Talvez você não sabia disso aqui. Mas na sua vida você já passou por esses processos sem nem mesmo saber. Pode reparar. E aí chegou a hora que você se sentiu fundamentado. Você falou, cara, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Pode olhar que você foi aperfeiçoado, fortificado e fortalecido. E hoje você está fundamentado. Mas toma cuidado. Não se esquece. Até porque a humildade, ela nasce lá na dor. Lembra qual que é a primeira etapa? É o quê? Depois de sermos por um tempo entristecidos, é ali que nasce a humildade. A humildade tem que estar no pé da pirâmide dessa tratativa de Deus. Ela não fica lá no começo. Ela está arraigada lá, ela está firmada lá. Se um dia você perder isso, você vai fazer ruir a construção toda. E talvez você tenha que passar de novo para aprender. Amém? Feche teus olhos aí, vamos orar ao Senhor.